Stefinha, ele é formado na escola, né? Ele foi nosso aluno, residente da Infecto, fez mestrado lá na escola, depois caiu na vida. Hoje ele trabalha lá como um dos grupos de infectologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E mais recentemente voltou para a academia, né? Ele está professorando lá na Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde ele mora. Que legal. Foi muito legal ele aceitar nosso convite hoje. E é um caso bem interessante. Acho que o Marcel vai começar a contar. Desculpe que eu cheguei atrasado, é que eu derrubei café aqui em tudo. O Ed, você já conhece, né? Nosso presidente da SBH, professorzão. Nosso querido Ed. Muita responsabilidade para apresentar o caso, doutor. Oi? Marcel, pode botar, se você quiser, já está. Estou dizendo que ficou muita responsabilidade para mim, por causa dos convidados. O Marcel é nosso R4 da Gastro. E cada vez que ele prepara os casos, ele faz com muito capricho. Stefan, essa é uma reunião que a gente faz, viu, Stefan? Que ela é semanal, que começou a substituir a nossa reunião da disciplina e tem funcionado legal. É muito legal, né? Porque a gente tem muito mais possibilidade de participar das reuniões, né? Com esse negócio de online. Com certeza. Então, vamos lá, Marcel. Boa noite a todos. Está aparecendo a apresentação já? Tá sim, Marcelo. Tá ótimo. Boa noite a todos. Meu nome é Marcel, sou residente do segundo ano da residência de gastroenterologia. Vou apresentar hoje o caso da nossa sessão. Esse caso, ele chegou até a gente por conta da interconsulta. Foi um paciente que no dia 24 de fevereiro, ele deu entrada lá no pronto-socorro do Hospital São Paulo pela cirurgia, e eles acabaram chamando a gente para poder fazer uma avaliação complementar. Então, o nosso paciente é SMS, masculino, de 64 anos, negro, casado, autônomo, ele era natural de Ceabra, em São Paulo mesmo, mas morava em São Paulo já há bastante tempo. E a queixa com que ele entrou lá no pronto-socorro era uma dor na barriga e febre há 2 semanas. De história pregressa, ele relatava que desde agosto de 2020, iniciou um quadro de prurido generalizado e após um mês, icterícia progressiva. Há 2 semanas da entrada no hospital, nessa ocasião, ele começou a apresentar uma dor abdominal em flanco hipocôndrio direito, associado à febre aferida de 39 graus. Negava náuseas, êmese ou qualquer alteração do hábito intestinal no momento. Procurou atendimento no pronto-socorro devido a uma piora dos sintomas há 3 dias. Na ocasião, foi avaliado pela cirurgia geral, que, diante do quadro clínico, bem como junto aos exames laboratoriais que vou mostrar adiante, aventou uma hipótese de colangite, e iniciou um esquema antimicrobiano. Nesse contexto, eles acabaram pedindo um exame de imagem, e por conta do resultado de exame de imagem, que foi solicitada a avaliação da equipe da gastroenterologia. O paciente, ele tinha de antecedentes pessoais uma hipertensão arterial, diabetes tipo 2, uma hipertrigliceridemia, tinha já relatado quadros de colelitíase, tinha uma internação no ano passado por Covid e negava cirurgias prévias. No momento, apesar de ele ter todas essas comorbidades, ele só fazia uso do omeprazol na dose de 20 miligramas. Ele não estava tendo um acompanhamento regular em outro nível de atenção de saúde, e por isso que, apesar das comorbidades, eram só essas as medicações utilizadas. Ele era um paciente ex-tabagista, mas que já tinha parado há 20 anos. Fumava de 3 a 4 cigarros de palha por dia, por um tempo de 20 anos no total. Negava etilismo e era sedentário. No exame físico, quando eu fui avaliá-lo, o paciente estava em bom estado geral, lúcido e orientado, hidratado, corado, mas chamava a atenção uma icterícia discreta, de 1 cruz em 4. A ausculta respiratória não tinha nenhuma alteração, e a cardíaca ele tinha só uma pressão arterial elevada, de 160 por 90. O abdômen semigloboso, as costas de tecido adiposo, flácido, indolor, também sem nenhum achado de alteração no exame físico. Extremidades também aquecidas e perfundidas, não tinha edema, e também ele era um paciente que não tinha nenhum sinal de hepatopatia crônica no exame físico.
Os exames laboratoriais solicitados pela equipe da cirurgia mostravam que ele tinha alterações de transaminases com ST de 86, um ALT de 126, uma bilirrubina de 2,3, as custas de direta, uma fosfatase de 743 e uma gama-GT muito alterada, de 4.280. Apesar disso, ele tinha uma função aparentemente preservada, ele tinha plaquetas normais de 240 mil, tinha um AP de 100%, com INR de 0,86, um HB de 13,3, o leuco também normal, sem nenhuma alteração, sódio e potássio também normais, e uma creatinina, uma função renal discretamente alterada, uma creatinina de 1,38, ureia de 51, e um PCR de 12, com valor de referência de 1, nesse caso. Diante desses exames, a equipe da cirurgia... Marcelo, vamos ver se alguém quer fazer o raciocínio aí que a gente deveria fazer nesse caso. Pode ser a Fernandinha? Doutora Fernanda? Estou aqui, doutor. Tava voltando correndo ali. Então, ele é um paciente que tem febre... ele não tinha nenhum histórico de doença hepática, né, Marcel? Não, ele tinha só aquele relato da hipertensão, diabetes e hipertrigliceridemia. O que ele tinha era já relato de colelitíase. A princípio, com dor abdominal e hipocôndrio direito, eu ia pensar numa possível colecistite, até uma colangite mesmo. Colecistite, primeiro, por conta dessa colelitíase, e pelo quadro completo com essa alteração toda de laboratorial, eu poderia pensar numa colangite também, mas eu acho que eu também pediria uma colangite de ressonância para dar uma avaliada melhor em vias biliares. Mas, a princípio, eu pensava em algum acometimento de vesícula mesmo, talvez até uma colecistite. É que o Marcelo falou que ele está desde agosto com prurido. Sim, tinha... 2 semanas antes de internar, teve febre, calafrio... se ele está desde agosto, realmente a gente tem que pensar em algo de via de biliares mesmo. Agora, com quadro de via, podia ser uma colangite mesmo, não uma colecistite, né? Alguma coisa ali que esteja afetando as vias biliares e agora o paciente apresentando algum tipo de infecção. Pode ser também. 64 anos. Você descartaria só pensar em cálculo, pensar em alguma outra possibilidade? Você iria para uma colange RM direto, faria um ultrassom primeiro? Eu faria um ultrassom primeiro, com certeza, faria um ultrassom primeiro, só para descartar alguma obstrução mais importante, mas eu acho que eu acabaria fazendo a colange de ressonância também. Tá, então seria alguém, o Adalberto colocou aqui uma colange por colelitíase. Uma provável colangite, já que a gente sabe que tem colelitíase. O que não explicaria seria esse prurido desde agosto, né? Isso foi em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, fevereiro, mais de 6 meses, já é muita coisa, né? Foi mais ou menos 6 meses antes. Começou inicialmente com o prurido, e aí depois ele foi percebendo que ele estava ficando um pouco mais amarelado. Ele tem diarreia, alguma coisa para a gente pensar em doença inflamatória, para a gente... Não tinha nenhuma alteração do hábito intestinal. Tá joia. Fezes bem formadas. A doutora Virgínia Figueiredo perguntou se você não acha que pode ser uma neoplasia de via biliar. Como é, doutor? Fernandinha, a Virgínia, quer falar, Virgínia? Deixa eu ver aqui. Quem? Ela está sem som. Ela interrogou aqui neoplasia de via biliar, uma possível colangite por algum bicho. Na ocasião, o paciente não tinha relato de síndrome consumptiva. No momento, ele tinha tido uma perda no ano passado, uma perda ponderal, mas dos últimos 6 meses ele não tinha muita alteração do quadro do peso dele, nem sinais de caquexia no exame físico, por exemplo. Alguém quer mais ajudar a Fernanda em possibilidades diagnósticas aí? Antes da gente ir para a imagem? Professor Henrique aqui. Chama atenção aí, nesse caso, um senhor já de 60 e poucos anos, né, Marcel? Fazendo quadro de
de uma colangite, né? Começou com prurido e fez uma colangite. Acho que entre a hipótese não pode descartar um CEP, apesar de ele não ter uma retocolite associada. Tá. A gente está pensando tanto em cálculo, doença biliar tipo esclerosante e uma eventual neoplasia de via biliar ou cabeça de pâncreas, né? Isso. A doutora Carolina, eu não sei se eu não peguei aqui, se ele teve Covid. Ele teve uma internação no ano passado por Covid. Ah, desculpa. Tá levantando Eduardo. Oi, Carol. Né, que a gente já viu uns casos, são raros, né, mas de colangiopatia pós-Covid, que parece até uma CEP. E assim, cronologicamente tem essa relação aí, né? Ele teve um quadro de Covid e depois apareceu, mas pela raridade eu pensaria primeiro em cálculo. Mas pela frequência, infelizmente, do Covid, não dá para a gente esquecer dessa hipótese, porque ele está meio fora da época das autoimunes, né? Pelo menos de abertura inicial. Então, fica aí uma possibilidade. Tá. Doutor Stefano, como infectologista, concorda com as hipóteses dos gastroenterologistas? Concordo, lógico. Quem sou eu para falar alguma coisa? Só não sei o que é essa síndrome de Mirise aqui que colocaram. Não, Mirise, síndrome de Mirise? É cálculo que comprime via biliar, cálculo na vesícula comprimindo via biliar. Ah, entendi. Fazendo uma icterícia obstrutiva. Mas ele não está no colédoco. Ele é um cálculo grande. No fundo da vesícula que comprime o colédoco. Entendi. Mas é uma coisa rara também. E aí, Ed? Não, assim, tudo indica, assim, o quadro clínico é muito sugestivo de uma colangite, de uma colangiopatia. E agora não se pode afastar, como a Fernanda falou, aí fazer um ultrassom para ver algum processo obstrutivo por cálculo, por um colangiocarcinoma, por neoplasia de biliar, até mirise, tudo que foi citado aí. E também precisa definir a etiologia disso. Pode ser uma CEP, uma doença hepática autoimune, mas há essa história aí do Covid, coisa que a gente fica sem saber. Aí os exames de imagem e os exames outros que vão tentar esclarecer. Mas um quadro de icterícia, de prurido, não sei o que, há 6 meses, é bem sugestivo de uma doença de via biliar crônica, ou cronificando. Como é que era a história da febre, Marcel? Era... Então, doutora, resistente, só no começo? Ele relatou que nos últimos 3 dias ele tinha piorado da dor concomitante com o surgimento da febre. Ele relatou que ele chegou até a aferir a febre, que era em torno de 39 graus, que cedia com o uso de antitérmico. No momento da avaliação, tanto na admissão com a cirurgia quanto na nossa, ele já estava febril. Mas ele tinha esse relato de que ele aferiu mesmo essa temperatura, chegou a ter 39 graus, mas que melhorava com o uso de pirona. Nos últimos dias? Nos últimos 3 dias. Não era desde o começo? Não. Começou com prurido, depois veio a icterícia, depois começou a dor abdominal e nos últimos 3 dias a piora da dor com a febre. Então tá. Nós vamos para a imagem. Alguém pensou em mais alguma coisa? Eu não... Vamos lá. Continuar? Então, a cirurgia, com base nesses exames, na história clínica, e pelo fato de o paciente já ter um relato de colelitíase prévia, eles acabaram solicitando diretamente já uma colangiorressonância. E por conta do achado dessa colangiorressonância, é que nós fomos chamados. Vou mostrar aqui para vocês as imagens da colangio. E aí agora eu venho perguntar se com essas imagens mudaria alguma coisa nas nossas hipóteses. E aí, pessoal? Henrique, quer falar o que está vendo aí?
Oi, professor. Estou tentando ver aqui. Parece uma doença de via biliar intrahepática, né? Uhum. Tem Parece uma estenose, né? Tá cheio de estenose, né? estenose, dilatação. E aparentemente o colédoco está limpinho, né? Não parece que tem cálculo em colédoco, né? Não parece ter nada pancreático. Ali a entrada da papila está bem tranquila, né? E parece que a doença está mais, se eu não estiver enganado, está mais, inclusive, com predomínio para a via biliar direita, né? Aparentemente, para a esquerda, nós não temos maiores. E aí, Henrique, excluiu quais possibilidades e quais que você deixou? Ah, professor, eu ainda fico com a minha, hein? Você é uma colangite esclerosante? Isso, aham. E com uma manifestação da colangite. Isso. E a gente só tem a da Carol também, né? Que seria uma colangiopatia pelo HIV, pelo HIV não, pelo COVID, e agora com uma complicação bacteriana. E que simula a CEP, né? Que é a parte mais esquisita desse negócio do COVID. Eu acho que a gente já faz coledocolitíase, obstrução biliar por neoplásica. Pode ser uma colangiopatia também do doente crítico. Oi, Thaís, faz tempo que eu não te vejo. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Tudo bom. Como o paciente teve internado, né, recentemente, quadro grave, acho que também do diagnóstico diferencial a gente pode pensar que também pode ter esse acometimento intrahepático, né, de via biliar intrahepática, poupando extrahepático. Via biliar extrahepática. E qual que foi o laudo, Marcelo? Então, doutor, eu vou acabar comentando lá mais na frente, porque... posso dar continuidade? Pode. Tá. Então, a cirurgia, eles chamaram a gente por conta dessa alteração, eles estavam em programação de alta, só que aí, por conta da história clínica, a gente resolveu fazer uma admissão dele na nossa enfermaria para a gente poder elucidar melhor esse quadro dele. Então, a gente tinha discutido aqui quais nossas principais hipóteses diagnósticas, mas uma coisa que chamou a atenção é que a gente teve que voltar um pouco lá atrás para observar um pouco essa internação dele por COVID. Quando a gente foi lá no prontuário, esse paciente ele tinha sido internado no próprio Hospital São Paulo, o que ajudou bastante a gente nas nossas hipóteses diagnósticas futuras. Esse paciente ele tem uma história muito prolongada, então resolvi fazer aqui uma linha do tempo para a gente poder entender melhor. Recobrando exames anteriores, da época em que ele fazia segmento na atenção básica, o paciente ele relatava ser previamente rígido, fazia um acompanhamento na atenção básica, mais por conta da hipertensão e do diabetes, e a gente conseguiu que ele trouxesse alguns exames antigos, lá de 2019, que mostravam que a gente tinha, que ele tinha transaminases normais, tinha uma gama-GT de 69, não tinha fosfatase alcalina, e tinha sorologias normais também, tanto para vírus B, para vírus C, HIV e sífilis. Esses eram os exames que a gente tinha do basal dele em relação a esses valores. Acontece que, em 31 de maio de 2020, o paciente procurou o pronto-socorro, o PS Covid, com a queixa de 5 dias de astenia, inapetência e disgeusia. Na época, também estava relatando poliúria e polidipsia. Na avaliação inicial, ele apresentava uma hipoxemia na gasometria, com PO2 de 63, saturando 89. Tinha uma lesão renal classificada como CADIGO 1, só que os exames também mostravam que o paciente estava em um estado hiperosmolar hiperglicêmico. Na ocasião, foi solicitado um teste para COVID e influenza, que se mostraram negativas, e a gente também teve esse resultado desses exames. Um STLT também normais e bilirrubinas também. O paciente foi tratado como o estado hiperglicêmico mesmo, ele acabou ficando por 48 horas no hospital, teve uma melhora importante dos sintomas e acabou recebendo alta. Só que 10 dias depois, no dia 10 de junho de 2020, o paciente já deu entrada diretamente na sala de emergência com um quadro de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica grave. Estava saturando 77% em ar ambiente, refratário à máscara de oxigênio em alto fluxo, com necessidade de intubação ainda na sala de emergência.
Foi solicitada uma tomografia de tórax, que tinha um padrão de vidro fosco difusamento em ambos os pulmões, e tinha um PCR de 226, bastante elevado. Nessa ocasião, foi solicitado também um PCR para o COVID, e dessa vez ele veio positivo. Já na admissão, o paciente evoluiu com instabilidade hemodinâmica e necessidade de uso de droga vasoativa com noradrenalina. Trouxe aqui para vocês a imagem da tomografia do paciente na ocasião, que a gente vê que é um padrão realmente bem sugestivo da infecção pelo COVID, que acometia os 2 pulmões e tanto ápice, lobos inferiores, era um acometimento bem difuso e bem importante. Esse paciente acabou que, no dia seguinte, ele subiu à UTI, e lá ele ficou internado na UTI por 2 meses, do dia 11 de maio até o dia 1º de agosto, sendo metade desse tempo entubado. O paciente ele desenvolveu uma lesão renal Cadigo 3, posteriormente com necessidade de hemodiálise, uma primeira hemodiálise no dia 15/6. Logo no início, ele já tinha começado a aumentar um pouco de transaminases, um ST de 93, um LT de 36, com bilirrubinas ainda normais. Ele tinha uma hipertrigliceridemia também de 565, mas que por isso que foi dado esse diagnóstico que depois a gente viu de hipertrigliceridemia dele. Evoluiu de maneira desfavorável, refratário inicialmente aos tratamentos, fez uso de diversos antibióticos, como tazocin, claritromicina, meropenem, polimixina, vancomicina, amicacina, fluconazol devido à presença de uma candidemia, com crescimento de Candida glabrata na hemocultura. Além disso, esse paciente começou com um aumento progressivo de enzimas canaliculares e de bilirrubina. Por conta disso, ainda na UTI, foi solicitado para ele um ultrassom, uma ultrassonografia, que foi realizada à beira-leito, que mostrou que tinha uma colecistopatia calculosa, mas sem sinais inflamatórios agudos. O paciente continuou com a evolução do quadro do COVID, com necessidade de prona devido aos parâmetros ventilatórios, sem resposta inicialmente. Fez uso de novos antibióticos, como a micafungina e tigecyclina, teve crescimento em hemocultura de Staphylococcus capitis oxa-R, mas, após 1 mês de intubação, o paciente começou a mostrar sinais de melhora. No dia 3 de julho foi suspensa a droga vasoativa, só que ele estava evoluindo progressivamente com um quadro de anemia, queda do HB, chegando a 5, que motivou a hemotransfusão com hemácias. No dia 9/7, ele foi estubado e começou a evoluir bem, apenas com uma instabilidade hemodinâmica durante a hemodiálise no dia 21 de julho. Era transparente? Durante um dia, não à noite, né? Eu passei pela banha várias vezes. O paciente, então, no dia 1/8, ele recebeu alta, né? Foi para a enfermaria, só que 2 dias após, ele começou com um quadro de dor epigástrica, náuseas, vômitos e prurido. Inicialmente leve, o paciente ele não tinha relatado, ele só foi relatar esses sintomas no dia 6. Ele falou de maneira retrospectiva que já estava 3 dias com esses sintomas. Nessa ocasião do dia 6, foram solicitados alguns exames que mostraram uma fosfatase de 1.162, uma gama-GT de 3.878, TGO de 99, TGP de 154, uma ferritina de mais de 8.000, ferro de 229, triglicerídeos ainda aumentados, amilase e lipase também alterados, VHS de 124, e foi solicitada uma nova ultrassonografia que mostrava a presença de litíase biliar. Então, por conta disso, devido à hipótese de uma pancreatite aguda, o paciente acabou retornando para a UTI no dia 7 de agosto. O paciente, então, foi diagnosticado com uma pancreatite aguda biliar, com a piora da função renal e uma piora da função de alteração das enzimas hepáticas, mas principalmente as custas de canaliculares. Foi solicitada uma tomografia de abdômen e pelve, que mostrava uma discreta densificação dos planos adiposos adjacentes à cabeça do pâncreas, sugerindo um processo inflamatório, não sendo identificada áreas que sugiram necrose. Não tinha dilatação de vias biliares, nem extra, nem intrahepáticas.
Por conta daquela queda do HB, também na mesma ocasião foi solicitada uma endoscopia, que viu que ele tinha uma esofagite erosiva grau D de Los Angeles, com úlceras bulbares ativas e também em segunda porção do adenal. Na ocasião foi solicitada essa biópsia, que posteriormente, quando o paciente já estava sendo avaliado fora da UTI, viu que nessa biópsia, tinha inclusões nucleares compatíveis com infecção por citomegalovírus. Aqui eu trago para vocês a tomografia, que a gente vê que tem um fígado aparentemente sem sinais de cronicidade, um fígado de contornos lisos, que a gente vê homogêneo, não vemos dilatação de vias biliares. O que ele mostra aqui no pâncreas também não tinha muita alteração, só em região de cabeça que ele descrevia algumas alterações inflamatórias, mas sem sinais de necrose. Tinha um cisto renal bilateral, menor aqui à direita, maior à esquerda, sem outras alterações significativas. Então, o paciente acabou indo para a UTI, mas ele evoluiu bem dessa pancreatite, foi uma pancreatite leve, e acabou voltando para a enfermaria no dia 27 de agosto. O paciente também ele teve uma melhora da função renal, não sendo mais necessário a realização de hemodiálise. A última hemodiálise dele foi no dia 20/8. Tem um registro no prontuário também de exames do dia 25/8, que mostrava um HMGT de 4.200, fosfatase de 1.500, transaminases ainda alteradas. Agora chamava atenção um aumento da bilirrubina, que já estava em torno de 3. Por conta disso, foi solicitado uma colangiorressonância. Lembrando que essa colangiorressonância não é aquela que eu mostrei no início do caso. Essa foi solicitada no contexto dessa pancreatite, quando o paciente foi solicitada uma avaliação da cirurgia por conta de uma hipótese de uma pancreatite de etiologia biliar. Nessa primeira colangiorressonância que ele fez, tinha um fígado com dimensões, morfologia e sinais preservados, ausência de dilatação de vias biliares intra e extrahepáticas, um ducto hepatocolédoco com trajeto e calibre normais, sem cálculos. A vesícula biliar estava normodistendida, com paredes finas e múltiplos cálculos em seu interior. A gastrocirurgia acabou, então, optando por uma colecistectomia eletiva, fazendo com que o paciente fornecendo encaminhamento para que ele fosse encaminhado após alta para a programação dessa cirurgia. E o paciente acabou recebendo a alta hospitalar no dia 27/8, quase 2 meses após a admissão. Então, trago aqui um pouco dessa primeira colangiorressonância que ele fez, no contexto da pancreatite aguda, para avaliar se tinha sinais de obstrução de vias biliares por conta da presença de uma colelitíase. Então, aqui para vocês verem. Essa daí é antes daquela que você mostrou no começo. Isso, doutor. Essa foi lá em junho do ano passado, em julho. Essa outra é de fevereiro agora, desse ano. Isso. Essa foi a primeira colangiorressonância que ele fez, no contexto ainda da internação pelo Covid. Depois eu vou mostrar as duas comparando. Então, esse paciente, ele recebeu alta lá em agosto, né, mas em outubro ele voltou a ter uma internação curta, dessa vez com sintomas de infecção urinária. Na ocasião foi solicitada urina e urocultura, que mostrou a presença de uma Klebsiella multiresistente, sensível apenas a ertapenem. Na ocasião, foram solicitados exames laboratoriais que mostravam transaminases bastante alteradas, bem como gama-GT e fosfatase. Como o paciente estava em bom estado geral, foi optado por realizar alta hospitalar com segmento em hospital dia, onde o paciente recebia o ertapenem até o dia 20 de outubro. Lembrando que a gente ainda estava naquele contexto de superlotação dos hospitais, então por isso que a clínica médica lá optou por fazer esse esquema de hospital dia com o paciente. E, finalmente, o paciente chega ao nosso início do quadro, né, no início do caso, com esse quadro de uma colangite. O paciente, a gente admitiu ele na enfermaria, ficamos acompanhando ele para poder investigar melhor. Na ocasião, o paciente ele tinha essa colestase, só que, seguindo com os laboratórios, a gente viu que ele estava em melhora laboratorial.
com normalização dos parâmetros inflamatórios, sem novas evidências infecciosas. Por conta daquele resultado da endoscopia, com úlceras e aquela presença das inclusões citoplasmáticas, a gente solicitou para ele uma nova endoscopia. Na ocasião, não tinha nenhuma úlcera ativa, estavam todas cicatrizadas. Tendo em vista essa suspeita de colangite esclerosante, a gente solicitou uma colonoscopia que estava normal, não tinha nenhum sinal sugestivo de retocolite ulcerativa. Foram solicitadas novas sorologias, incluindo vírus B, vírus C, HIV. CMV mostrou positivo, a gente solicitou uma carga viral, mas era pequena quantidade, 32, apenas 32 cópias foram identificadas, e a gente resolveu por rediscutir aquela primeira imagem que ele fez no contexto da pancreatite. Na nova discussão com a radiologia, foi observado que ele já pudesse ter alguma dilatação da via biliar intrahepática naquele exame, apesar de ser mais discreta do que essa outra, que tinha sinais bastante sugestivos de colangite esclerosante com estenose e dilatações. A gente, nesse primeiro momento, optou por não realizar a biópsia, porque o paciente ainda estava num contexto de infecção de vias biliares, tinha dilatação, então, por isso não foi realizada a biópsia nesse momento. Foi solicitado para ele outros exames para complementar a investigação da hepatopatia crônica dele, com solicitação de FAN, antimúsculo liso, antimitocôndria, IgG4 e ANCA. Como o paciente tinha muita queixa de prurido, foi prescrito para ele colestiramina, 4 gramas 2 vezes ao dia, e o Ursacol, na dose de 1.500 miligramas por dia, que dava em torno de 18 miligramas por quilo. Esse paciente, ele acabou retornando, ele teve alta, né, no início de março, ele teve alta no dia 4 de março, e a gente pediu para ele retornar um mês após. Ele voltou no nosso ambulatório, referindo melhora do prurido com o uso da colestiramina, só que ele não tinha realizado os exames que a gente tinha pedido. Mas tanto o FAN, o antimúsculo liso e o antimitocôndria que a gente tinha solicitado ainda na internação, vieram com resultados negativos. O paciente acabou interrompendo o uso das medicações, apesar de ter melhora por conta do custo, ele acabou relatando que não estava conseguindo comprar as medicações. A gente acabou prescrevendo para o prurido hidróxido de alumínio e retornando o uso de sertralina, que ele fazia uso na internação, e tentamos viabilizar com o paciente a possibilidade de ele continuar a usar o Ursacol. O paciente ele vai retornar, inclusive, essa semana no nosso ambulatório para a gente poder reavaliar ele. Então, eu trouxe aqui, para facilitar um pouco, nesse gráfico, os níveis séricos das transaminases do paciente e da fosfatase com os respectivos momentos dele. Aqui foi a admissão do paciente, quando ele deu entrada lá com insuficiência respiratória aguda no PS-Covid. Esse aqui é o momento que o paciente ficou internado na UTI, que a gente não tem tantos exames. Aqui é o momento que o paciente teve a pancreatite, onde foi realizada a primeira colangiorressonância. Aqui na ocasião da infecção urinária por Klebsiella. E esse último aqui foram os valores da admissão pelo quadro de colangite. E os últimos aqui são os valores do paciente quando recebeu alta da enfermaria, que mostrava que ele já tinha uma tendência de queda de transaminases e de enzimas canaliculares. E aqui eu coloco também as nossas duas imagens, tanto da primeira colangiorressonância, que ele fez no contexto de pancreatite, quanto nessa segunda, no contexto de colangite, 6 meses após a primeira colangiorressonância. Por conta desses exames, a gente ficou como hipótese diagnóstica para esse paciente uma colangite esclerosante secundária, seja um processo infeccioso. Foi aventada também a hipótese de uma colangiopatia do doente crítico, bem como uma colangiopatia pós-Covid. E, em segundo plano, a hipótese de doença primária. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Abro os... Marcelo. Bem, você tentou resumiu bem, tá bem legal, ficou bom mesmo. Doutor Stefano, o senhor que é o nosso
infectologista. Para a gente, essa evolução toda do ponto de vista infectológico, né, em relação à infecção pelo Covid, esse é um padrão clássico de um que complicou? Nossa. O senhor quer que eu volte em algum slide? Não, foi tranquilo, foi muito bem resumido. É o exemplo clássico, né, de toda a complicação da Covid grave, né? Um paciente que evolui com insuficiência renal, um paciente que vai para o tubo, que tem um comprometimento pulmonar importante, eles acabam tendo infecção bacteriana secundária por causa de todo o procedimento invasivo e também da lesão pulmonar, que diminui as defesas pulmonares. Então, ele teve aí a KPC, ele teve infecção fúngica e assim por diante. Por causa da linfopenia, a gente está aprendendo muito, né? A gente está vendo pecarine em Covid, a gente está vendo a emergência do citomegalo mesmo em Covid, então faz parte da investigação dessas doenças oportunistas, da mesma maneira que também faz parte agora das infecções fúngicas, né? O Arnaldo Colombo tem uma aula muito boa das infecções fúngicas no Covid. Também despontou aí o Aspergillus, que também é uma incógnita, né? Por que o Aspergillus desponta? Então, acredita-se que é a imunossupressão, mas também o terreno propício pulmonar para formar as cavitações. A gente está vendo mais pneumonia necrotizante, então tem mais descritos casos de pneumonia necrotizante. A gente não sabe até que ponto que é no pulmão suscetível pela agressão do vírus, da mesma maneira que abscesso, né? Eles formam muito abscesso. Então, eu acho que a gente está aprendendo mesmo a todo momento com o Covid, porque tem uma gama de infecções, quer seja oportunista, quer seja bacteriana, em cima dele, que a gente tem que ficar o tempo todo investigando. E isso foi um exemplo máximo, né, do caso que teve várias complicações. Você acha que dessa parte hepatobiliar, você concorda com as hipóteses do Marcel? Ou você colocaria alguma na frente de outras, em relação a tudo que você tem visto aí nesse ano e meio de pandemia? Não, eu concordo, sim. Concordo, ver, porque assim, o predomínio mesmo do quadro foi uma colestase, né, nos exames laboratoriais e tudo mais, então eu acho que dentro das colestases não foge muito mesmo dessa hipótese. Eu não consigo acrescentar nada de infeccioso, a não ser uma infecção bacteriana em cima dessa colangite, mas eu não conseguiria acrescentar nada. A gente podia até começar a ampliar o raciocínio, se não tivesse tanto uma colestase, mas fosse um quadro de febre com lesões hepáticas, a gente podia começar a pensar nas micobactérias, nas infecções fúngicas, o próprio citomegalo, mas eu acho que a história e os exames, acho que concentra mais mesmo na colestase e não foge muito desse raciocínio mesmo. Obrigado, Stefano. E você, Ed, você que andou vendo uns casos também de via biliar com Covid, fígado com Covid, até uma recente que você teve até uma trombose de artéria hepática, não foi alguma que você mostrou para a gente? Putz, trombose. Você está sem som, Ed. Desculpa. Especificamente colangite e coisa, eu não vi, não. A gente viu esse caso de trombose de artéria hepática e coisa, que cursa também com um pouco de icterícia e tal, porque na hora que fecha a artéria e tal, dá um pouco de agressão de via biliar, mas não é nada, não é uma colangite propriamente, entendeu? Então, assim, experiência com colangite pessoal e coisa, eu não tive. Agora, parece que o Stefano preparou alguns slides aí, alguma coisa. Eu não sei se ele quer mostrar. Eu não sei, porque você entrou depois, Eduardo, mas ele tinha dito, não é, Stefano, que você tinha preparado um... Não, é que, na verdade, assim, só uma coisinha antes, Edmundo. Esse caso da trombose da artéria hepática, o dímero D, você tinha o valor do dímero D, não? Tinha, muito alto. Ela fez uma coagulopatia e teve que anticoagular. A trombose persiste ainda agora, já tem uns meses isso, e ela continua anticoagulada, e a gente está vendo, agora as enzimas baixaram, o quadro está aparentemente se resolvendo, a gente acha que talvez... Mas ele estourou? O dímero D estourou? Estourou. Ela fez uma coagulopatia, provavelmente a trombose foi por coagulopatia.
Nossa, E porque ela tem fez uma uma... dor abdominal, começou com um quadro de dor abdominal, hipocondro direito e coisa, e vai para lá, vai para cá, fez um Doppler, aí fez o diagnóstico, aí depois fez uma angiorressonância, um angiotomo e coisa, e foi confirmando o diagnóstico. Ela fez um aneurisma também de porque me artéria. mandaram um trabalho, mas que eu não consegui ver ainda, que estão tentando é um trabalho que tenta correlacionar o grau de aumento do dímero D para tentar apontar para uma trombose venosa ou arterial, tipo, as arteriais estouraria muito mais o dímero D, mas eu não vi isso daí não, mas eu achei interessante isso daí. Mas é que também está fazendo tanto trabalho agora, né? Todo mundo está publicando. E uma das hipóteses para a própria colangite, para esse caso aí do pessoal do Marcel, coisa, é microangiopatia, é trombose de artéria, de ramo terminal de artéria de via biliar, e que termina levando a um processo de uma colangite esclerosante secundária, né? Um quadro. Não se sabe bem a etiologia, mas tem algumas coisas aí sugerindo que seja isso. Também se fala em agressão do próprio vírus na via biliar, também é uma outra possibilidade, mas não se sabe direito ainda como é. Escuta, eu achei interessante, não tinha lido, eu passei para vocês direto o caso, mas, Marcel, aquele estado hiperosmolar, será que foi ali que ele ganhou a infecção pelo Covid? O que será que estava acontecendo? Foi 15 dias antes, né? E eu acho estranho que foram 10 dias antes da segunda internação, mas ele já tinha chegado com hipoxemia. Só que atribuíram aquela hipoxemia dele, eu acho que ao contexto de estado de série. Não entendi muito bem, na verdade. Acho que foi mais pela questão metabólica, porque tinha sido solicitada essa gasometria que viu que ele tinha acidose, só que ele já tinha um PO2 baixo. Na ocasião. Só que como ele fez o PCR, tanto para influenza como Covid, vieram negativo, e ele tinha tido uma melhora importante nas 48 horas, por isso que acabaram por dando alta para ele. Só que ele volta 10 dias depois, que coincide, no caso, ele volta no 14º dia do sintoma, porque quando ele chegou na primeira vez, ele tinha 5 dias de sintoma, e eram sintomas que incluía a disgeusia, que era bem... que era que o pessoal, a gente falava ser comum no início, né? E aí depois, então, no 15º dia do sintoma, ele entra no pronto-socorro já em insuficiência respiratória grave. O diagnóstico continua dando baile, né, Stefan? Em relação a testes positivos e negativos. Hein, Stefan? Oi, falhou. O que você falou? Foi eu que Não, a dificuldade no diagnóstico, né? Você acha que ele já estava com Covid, ele adquiriu? Porque nós vimos junto um paciente que tinha tudo de Covid, dedímero, tomo, tudo, e nós não conseguimos um teste positivo, né? Eu acho que tem uma chance grande, né, dele já estar com Covid, principalmente por causa do quadro temporal, né, dele chegar e depois ele voltar já sendo entubado, exatamente numa fase já, aquela fase famosa, fase inflamatória e tudo mais. Então a impressão que tem é que ele poderia ter, sim, e teve um falso negativo, né. Esses testes de saliva é que a gente vê mais a correlação de falso negativo com carga viral baixa. Então, você precisa ter muito sintoma para ter o teste positivo nesses testes de saliva. O PCR não é assim, né? Mas eu acho que valeria até a pena repetir o teste, né, naquele momento. Mas eu acho que bate, né? Tanto a história temporal dele, o retorno dele já sendo entubado logo de cara. E aí, professor Gama, o senhor ficou quietinho aí? Gama está com frio. Estou com frio, mas estou aqui atento, aprendendo, e eu já conhecia o caso, porque Marcel me compartilhou as imagens, enfim. Mas, assim, o que eu acho que a ideia inicial, a gente passaria primeiro pelas hipóteses diagnósticas mais tradicionais, obviamente, né? É um paciente com máximo colestático, em algum momento ele começa a fazer fosfatase gama-GTs assim, absurdamente elevadas,
E aí entraria nos diagnósticos diferenciais mais tradicionais. Um homem de 60 e poucos anos de idade, com uma síndrome colestática, e aí dois caminhos, isso é obstrutivo tumoral, isso não é só litiásico, enfim, afasta-se esses diagnósticos, e a colangio-ressonância vem e traz a surpresa de um padrão com aquele aspecto em conta de rosário, que lembra muito a CEP, e aí isso é CEP clássica, num homem de 64 anos de idade. Mas como a Carol falou, na história atual dessa pandemia, né, alguns casos têm sido reportados de colangiopatia associada ao Covid, e a Elze tem um caso que é belíssimo, e a imagem é assim, o senhor chegou a ver essa imagem, doutor Eduardo, lá atrás, quando eu caminhei, a gente achava que era até múltiplos amartomas, né? Aquele aspecto de céu estrelado, enfim, e que, na verdade, não era uma colangiopatia símile à CEP, mas de uma riqueza de imagem assim, impressionante, com uma história que tinha uma cronologia muito parecida com essa, né? E que ficou como colangite esclerosante associada à Covid, né? Num paciente que tinha imunodeficiência do HIV, mas que estava com CD4 normal, carga viral indetectável, e que naquele momento havia sido infectado pelo coronavírus. Então, acho que a linha do tempo diz muito para a gente aí que esse quadro parece realmente ser uma colangite associada ao coronavírus. Mas muito bonito. Eu já tinha visto a imagem, tudo, já tinha... Eu estou aqui quietinho, ouvindo. E a Carol, que você comentou alguma coisa em relação a esse diagnóstico, você já tinha visto alguma coisa também? Eu tinha visto, na verdade, uma apresentação no congresso da SBH, acho que foi o Dr. Carlos Henrique que apresentou, e já tinha visto também em pós-transplante, um caso de transplante que foi pós essa colangiopatia. Mas também, assim, 2 relatos de caso. Mas como a gente só vê Covid agora, e cada hora essas manifestações gastrointestinais e hepatológicas aparecem, por mais raro que seja, a gente está acabando levantando isso como hipótese diagnóstica nesse contexto. Eu vi o artigo que o professor Edmundo publicou, né, da trombose de artéria, eu falei assim, só me falta essa, porque a gente vê isso pós-transplante, mas por complicações cirúrgicas. Né? Assim, artéria, a gente, pelo menos eu aprendi que só trombosa no contexto de manipulação cirúrgica. Falei, agora só falta trombosar a artéria, né? Mas foi por isso que eu lembrei dos 2 relatos e pensei. Então, e a trombose de artéria hepática pós-transplante, você sabe isso melhor do que a gente, é uma catástrofe, é a perda do enxerto. A gente retransplanta, né? Então, é retransplante. Então, e aí, no caso da Covid, não é. Por quê? Porque no transplante, só tem, quando o cirurgião liga, ele só liga a artéria hepática, que irriga a via biliar. E na pessoa normal, que não foi transplantada, tem ramos pequenininhos da gastroduodenal, de outros vasos arteriais, que irrigam também a via biliar. E aí, na hora que trombosa a artéria numa pessoa pós-Covid, a via biliar não sofre tanto quanto do pós-transplante, que está tudo Você reequilibra, desligado, né? Está tudo ligado, foi tudo desconectado, só tem artéria para irrigar a via biliar. E aí é perda do enxerto. Essa é a diferença. E isso é uma coisa bem interessante, porque quando me chamaram para ver essa doente da trombose, eu disse, você vai morrer, ela vai perder o fígado. Na minha cabeça, que eu tinha de transplante, era uma trombose de artéria, colocar em lista, retransplante e coisa. Mas aí ela não evoluiu tão grave, não foi assim um negócio tão catastrófico. Daí eu fui ver e tal, e conversei com outras pessoas, e inclusive com cirurgiões de transplante, e o pessoal disse, não, rapaz, a explicação é essa. E a doente evoluiu satisfatoriamente bem. Interessante. Por conta dessa perfusão natural que existe da via biliar. Também depende, onde que era o nível mesmo da obstrução? Eu lembro que eu li no bem artéria. no hilo, tem uma foto bem na entrada. Uhum. Eduardo, eu preparei uns slides também para ver. Você quer que mostre? Não, vamos. Como é que a gente quer organizar? Porque o Stefinha falou que ia falar um pouco das pandemias, daí que não. Eu falei que para você falar um pouquinho da experiência de outras hepatobiliares, mas eu não sei. É isso mesmo, Stefinha?
Eu falei com ele. É isso mesmo, o Eduardo me deu 15 minutos, é que nem a CPI. Ele dá 15 minutos para a gente falar, e aí eu preparei só algumas pandemias aí para a gente não ficar muito no Covid só, mas fica à vontade se eu falar agora. Então, mostra um pouquinho a ideia hepatobiliar e a gente vai aprender com o professor Stefan, professor e escritor, né? Concorrente, vai ganhar algum prêmio de literatura esse ano ou não? Então eu falo logo? Fala. Pronto. Tu coloca a Fernanda, por favor. Peraí, só a doutora Maria Lúcia quer completar alguma coisa? Não, não, vamos em frente. Eu acho que o caso foi muito feliz, né, Marcel? Porque tinha a colangio antes, mostrando o padrão normal, e depois alterado. Eu acho que isso que é a cereja do bolo desse caso, né? Que os demais, eu tenho a impressão que só tem a avaliação pós. A Silvinha, lá de Campo Grande, pediu que se a gente tivesse reunindo os casos, que ela também tem que ela queria contribuir, se for fazer alguma publicação na série de casos, alguma coisa assim. Então, esse é bem interessante, porque tem esse antes e depois. Muito legal. Deixa eu só fazer uma perguntinha, não sei se o Stefan chegou a ver. Essa colangiopatia, como apareceu esse CMV na história aí, ele atrapalha um pouco em relação a isso não ser uma colangiopatia pela Covid, sim, pelo CMV? Na verdade, eu acho que não atrapalha muito, não. A gente está tendo uma dificuldade muito grande do quão valorizar as antigenemias e os PCRs, né? Muitas vezes a gente tem que esperar uma semana, 10 dias e repetir para ver para onde se comporta a curva. Agora, nesse caso daí, como não tinha tanta lesão hepatocelular e era mais colestase mesmo, eu acho que não atrapalharia, não. E também ajuda a imagem, né? Que a gente tem a imagem, né? Mas a gente está vendo bastante caso de reativação do CMV, e é o que a gente está quebrando a cabeça, né? O quanto valorizar. É que esse caso aí tem a biópsia da mucosa que teve a inclusão citomegálica, né? Então aí não tem dúvida da atividade dele. Vamos lá, Edi. Então, pessoal, Eduardo pediu para levantar aí alguma coisa da literatura, mas como a Lúcia falou aí, que o pessoal está vendo, os casos são muito poucos. O que eu encontrei foram relatos de casos. É uma entidade, como todo mundo sabe, bastante recente. Faça o seguinte, Fernanda, por favor. E aí eu levantei alguma coisa, eu vou falar de umas generalidades desde dezembro, que a Covid vem assolando aí, começou lá em Wuhan, na China, e tem mais de 100 milhões de pessoas acometidas atualmente, com mais ou menos 2,5 milhões de mortes. E pode, além dos pulmões, pode acometer outros órgãos, incluindo o fígado. Seguinte. As alterações das enzimas hepáticas são encontradas em torno de 15% até 60% dos casos. Isso é um dado aí desse trabalho de 2020, final de 2020, do ano passado. É uma coisa generalizada, e essas alterações são maiores nos casos mais graves, como vocês sabem. Esse estudo observacional de uma coorte com pacientes hospitalizados mostrou que em torno de 66% dos pacientes têm alteração de AST, 41% têm alteração de ALT e 13% têm alteração de fosfatase alcalina. Isso é interessante porque o receptor da enzima de conversão da angiotensina é mais frequente no epitélio da via biliar, e as alterações das enzimas canaliculares são menos frequentes do que as dos hepatócitos. Isso varia também. Tem artigo que mostra a ALT mais frequentemente aumentada do que a AST. E esse aumento não é muito importante. 2 vezes, não passa de 2 vezes. Um caso ou outro que tem um quadro mais de insuficiência hepática aguda grave, que aí as transaminases sobem bastante. A bilirrubina também não é frequentemente alterada, em menos de 5% dos casos, e a albumina é bastante frequente porque o doente, pelo processo da infecção, de nutrição, voltando a insistir que essas enzimas do fígado elas são mais frequentemente aumentadas, quanto mais grave a doença, a COVID, e aí tem uma série de razões para isso, a própria tempestade de citocina, o distúrbio hemodinâmico, o uso de droga vasoativa, um monte de coisa. E o próprio, também alguns autores acham que o próprio vírus da COVID pode agredir o hepatócito, a via biliar, etc. Então, isso aí são algumas generalidades. Aí eu vou passar agora para falar mais da alteração da colangiopatia pela associada à COVID. Passo o seguinte.
Esse é um trabalho publicado agora no Gastroenterology, que ele mostra aí uma colangiografia bem semelhante a esse caso do Marcel. Um homem de 63 anos, o que foi mostrado tinha 64, foi internado na UTI com Covid e após 48 dias de doença, começou a fazer icterícia e fez uma TGP bastante aumentada, 135, com a fosfatase alcalina de 800 e alguma coisa. Então, é um quadro assim, bem típico, foi publicado numa revista importante e é uma colangiopatia associada à Covid. Essa assim, são relatos de casos, eu peguei alguns publicados em revistas mais importantes. O seguinte. Esse é um quadro de uma colangite biliar primária. Esse é um dos poucos relatos que tem de PBC. É uma mulher, uma senhora, essa paciente, tem aí a curva, essa ALP, que é o triângulozinho azul, não está errado, isso é a ALT, isso é a transaminase. A fosfatase alcalina é o AP, que tem um quadradinho cinza no meio. Então, ela já começou, quando ela foi feita a suspeita da colangite biliar primária, ela já tinha uma gama-GT aumentada, e as transaminases não subiram muito, e depois subiu a fosfatase alcalina, e aí fizeram uma biópsia e foi feito o diagnóstico de colangite biliar primária, começou-se o sarcol e ela evoluiu bem. Esse caso foi publicado agora também no Journal of Hepatology. Seguinte, esse é um dos poucos casos, a maioria é colangite esclerosante primário. Esse é uma PBC. Seguinte, Fernanda. Esse é a biópsia dessa senhora, dessa mesma paciente, os achados histológicos com lesões ductulares, junto com a história clínica, foram compatíveis com o estágio inicial de PBC na classificação de Scheuer e Ludwig. Mas eu só encontrei esse caso de colangite biliar primária. Os outros todos são colangiopatia, eles não definem muito bem, e aí tem essa histologia, que eles confirmaram o diagnóstico. Todos esses doentes que eu vou falar aqui de colangiopatia, sobretudo de colangite, eles têm uma característica, são doentes que têm comorbidade, são doentes já com mais idade, acima de 50, 60 anos, como esse daí que foi apresentado. Eles têm diabetes, eles têm hipertensão, eles têm sobrepeso, obesidade. São doentes que têm uma tendência a ter uma COVID mais grave, e aí depois de muitos dias de internamento, de UTI, de intubação, de droga vasoativa, eles fazem essa colangiopatia. Seguinte. Tem uns casos associados ao uso, eu não sabia disso, independente da COVID, já isso foi descrito há algum tempo, tem relatos de casos de uma, que eles chamam de KISS, KISC, uma ketamine induced sclerosing cholangitis, que é uma colangite esclerosante induzida pela ketamina. Nesse caso aí dessa doente, foi publicado no Hepatology também, uma mulher de 54 anos, com hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, foi internada com Covid e evoluiu com ciência respiratória. As enzimas hepáticas no internamento, no início, eram normais e evoluiu com elevação persistente de fosfatase alcalina, gama-GT, as enzimas canaliculares. E ela, durante a UTI, durante o uso de droga vasoativa, ela precisou fazer alguns usos de ketamina. E aí, nesse caso, ficou-se em dúvida se era a ketamina propriamente que teria induzido, porque já existe essa descrição de casos, ou se a COVID também, o vírus o SARS-CoV-2, teria influência nessa indução Eles acham que talvez as duas coisas tenham favorecido. Passa o seguinte, Fernanda, tem um gráfico aí, na hora que ela faz, essa é a curva de fosfatase alcalina, na hora que ela faz o uso da ketamina, inclusive tem um bolos que ela faz ali, estava em queda a fosfatase alcalina, e a fosfatase alcalina volta a subir, mostrando uma certa relação de causalidade entre o uso da ketamina e o aumento da fosfatase alcalina. Mas é uma coisa que fica meio no ar, talvez uma potencialização dos dois fatores, o vírus da COVID e o uso da ketamina na UTI. Seguinte. Fernanda? Bom, esse é um trabalho também que foi publicado agora recentemente. Eu trouxe só para ilustrar e mostrar algumas coisas. Esses são 3 casos. Tem a maioria é relato. Um ou outro tem esse, tem um outro mais para frente que eu vou mostrar. Esse também, os pacientes, todos os 3 pacientes,
eles entram no internamento com enzimas normais, enzimas hepáticas, bilirrubina, tudo. A bilirrubina, nesses casos de colangiopatia na COVID, elas não sobem muito. O doente não faz muita icterícia. Mas o que sobe bastante é a fosfatase alcalina, e vocês verem dos pacientes aí o pico de 3.600 não sei quanto, no outro 2.800, tudo nesse nível, e muitos dias depois do início da doença, aí 139 dias, 103 dias, 170 e poucos dias. E depois uma outra que começa a melhorar após a admissão inicial, com o tempo, aí há uma certa queda e cai, vai baixando e o doente vai melhorando. Então, mostrando aí uma relação da doença, da COVID, coisa com o tempo que a doença, a colangiopatia, tende a regredir. Esse caso aí do Marcel, aí da escola, ele tinha começou com um quadro lá atrás, mas já tinha algum tempo, mas a coisa veio piorar mesmo agora que começou a fazer colangite, provavelmente bacteriana, com 6 meses depois. Seguinte, do quadro inicial. Aqui também esses doentes foram biopsiados e aí mostra as alterações de proliferação ductular moderada e tal. Tem os vários achados aí de infiltrado moderado, infiltrado focal, periductal. Aí tem as características de todos os achados histológicos desses três pacientes que foram descritos aí nesse artigo. A colangiopatia associada à COVID e uma nova entidade. Seguinte. E esse é o melhor estudo que tem. Esse é uma série de casos. Também foi publicado agora no American Journal of Gastroenterology, agora esse ano, e que eles pegam 2.047 pacientes adultos com COVID que foram internados entre março e agosto de 2020, do ano passado. Eles usaram, isso foi um estudo retrospectivo, eles usaram como critério diagnóstico de colangite um aumento de fosfatase alcalinas acima de 3 vezes o limite superior da normalidade ou uma colangio por ressonância. E desses 2.047, 12 pacientes preencheram os critérios, que dá 0,59%, quer dizer, dá 0,6%, sei lá, para cada 1.000 casos vai encontrar 6. Isso, a média de tempo foi de 118 dias após o início da doença, da COVID, o diagnóstico. A idade média dos doentes foi 58 anos, dos 12, 11 eram homens, só teve uma mulher. Parece que, mas eles não sabem se há uma relação de causalidade maior no sexo masculino. Os antecedentes todos tinham, a grande maioria, de hipertensão, obesidade e diabetes mellitus. O pico médio de transaminase, ALT, foi 661 e de fosfatase alcalina de 1.855. Tiveram grandes elevações, o Stefan perguntou no início, grande elevação de D-dímero, doença muito grave, VHS bastante elevado e proteína C reativa também bastante elevada. São doentes que têm uma gravidade da COVID significativa. Desses 12, 5 evoluíram com perda de função e foram listados para transplante. E até a publicação, um tinha sido já transplantado e estava evoluindo bem. Os outros estavam na lista, os outros 4. Seguinte. Aí são as alterações, estreitamente, dilatações do ducto biliares, que parece bastante com essa colangio do caso do Marcel. Foi encontrado em 11 dos 12 pacientes e hipersinal periductal em 10 dos 12 pacientes. Tem outras alterações menos frequentes que eu não trouxe para cá, mas quem quiser o artigo eu posso enviar. Seguinte. Aí estão as alterações nesses doentes, foram feitos nesses 12, foram biopsiados 4. E aí eles encontraram tanto a obstrução aguda como crônica de ducto biliar intrahepático. As obstruções agudas, mais a obstrução do ducto biliar com infiltrado periductal, mais de polimorfo nucleado e neutrófilo, e as obstruções crônicas, mais com mononuclear e com uma certa fibrose periductal. Mas encontraram tanto uma coisa, dependendo do doente, como outra. Então, depende do tempo, aí, eu acho que da evolução, da persistência do quadro. Seguinte. Terminou. Era isso que tinha para falar, foi o que eu encontrei assim, de mais recente da literatura. Legal, Ed. Obrigado. Legal. Parece meio frouxo esse critério, né, de fosfatase alcalina 3 vezes, né? Se bem que muito mais do que isso. Se bem que na hora que você mostrou os dados da colangio, 11 de 12 tinham
colangio. Então, é engraçado. Um critério meio... A gente não presta muita atenção nisso especificamente, né? 3 vezes num doente mais crítico. Eu acho que eles usaram isso, Lúcia, para indicar a colangio, sabe? Eu acho que eles, se tivessem uma fosfatase alcalina mais alta, fazia a colangio e fechava o diagnóstico. E aí a colangio é que confirmava, né? Eu acho que sim. Naqueles 3 casos que o senhor mostrou primeiro, e que os 3 biopsiaram, os 3 tinham glutopenia, não é? Leve, moderada, outra todos os 3 tinham glutopenia. Mas nesses outros, dos últimos agora, nesses 12, não tinham. Exato. Não tinham sequestro de duplo, não tinha duplopenia. É uma coisa e em relação ao caso do Marcel, né, esse paciente fez muito mais gama-GT do que fosfatase alcalina. Né? Então, é outra coisa também que me chama a atenção. Eu acho que eles não usam muito nos Estados Unidos e na Europa. Gama-GT, eles usam muito fosfatase. Não dão a menor bola para gama-GT. Eles fazem a relação com a LP e a fosfatase, mas não mencionam a gama-GT. Um ou outro trabalho, Gama, que ele fala em gama-GT, a maioria é só fosfatase alcalina. Tem uns que nem falam em gama-GT. Talvez a doutora Lúcia tenha trazido essa informação de lá, que a gama-GT é promíscua. E aí, então, eles abandonaram ela já há muito tempo, né? Não, eles é que me ouviram e descobriram que não serve para nada. Esse caso aí, Marcel, ficou num biopsia, não foi? Eu lembro que a Ivonete queria biopsiar e, no fim, acabou não biopsiando, né? Isso, doutora. Acabou não biopsiando porque, como ele tinha internado com suspeita de colangite, ficaram com medo de biopsiar no contexto de infecção. Quando ele subiu para a enfermaria, ele já estava febril, mas porque ele já estava em uso de antibiótico. Então, a gente acabou por não biopsiando nesse momento por conta disso. O Marcel está jantando, tá, gente? Vocês perceberam, né? Desculpe, doutora. Eu aproveitei a folguinha. Você não falou que está com um paciente internado com uma baita colestase, é isso? Nossa, é igualzinho. É um paciente que internou com Covid, que estava com o pulmão ruim, que foi para diálise, e, na verdade, com 1 mês e meio, mais ou menos, do quadro, o pulmão melhorando, ele começou a subir a bilirrubina. A bilirrubina dele foi para 12, 13, a custa de direta, 4.000 de gama-GT, 3.000 de fosfatase alcalina, com TGO e TGP de 150, 180. Aí fez a ultrassom, não viu nada, fez uma toma, não viu nada, mas ele está muito instável e ele está tendo o tempo todo o crescimento de pseudomonas na hemocultura. Trocamos o catéter o tempo todo, tivemos que dar a polimixina junto com o Astreonan e cresce a pseudomonas sensível a ambos. Então é um quadro igualzinho, só que a única coisa é que ele não tem condição de descer para uma colangiorressonância, por causa está com plaqueta baixa, ele está com um quadro de sepse importante. Igualzinho. Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Ed antes do Dr. Stefan apresentar para a gente um pouco das pandemias? Podemos ir em frente, Stefinha? Vamos. Eu queria só saber se vocês estão vendo o slide. Sim, doutor, já está aparecendo. Beleza. Então, na verdade, assim, eu vou falar 15 minutinhos só, de uma maneira rápida. Eu não queria bater muito na tecla do Covid, porque, na verdade, a Covid está estampada aí nos noticiários, nos trabalhos, todo mundo trocando os artigos e assim por diante. Então, eu queria só bater um pouquinho na tecla de algumas próximas pandemias ou algumas doenças emergentes que a gente precisa se preocupar um pouco mais. Então, a gente tem, logicamente, um planeta doente nesse ano de 2020, e esse planeta doente tende a ficar cada vez mais doente, se é que ele já não está vindo doente há um certo tempo, principalmente por causa do aparecimento nosso, do Homo sapiens sapiens, né? Que a gente acaba tendo toda a influência política, econômica, geográfica, social e muitas vezes, principalmente, as alterações do meio ambiente.
A gente tinha, mais ou menos na época de Jesus Cristo, 190 milhões de habitantes pelo planeta, então a gente tinha um pouquinho menos do que o Brasil espalhado pelo planeta todo. E, logicamente, durante o século XIX, com a Revolução Industrial, depois com a descoberta dos fertilizantes no começo do século XX, e também com o controle das doenças infecciosas, quando a gente aprendeu a controlar as doenças infecciosas, a vacina, a gente foi aí para mais de 7 bilhões de habitantes, que significa um crescimento populacional, invasão da mata, desmatamento, e expõe a gente aos novos agentes. Falando um pouquinho só da SARS de 2003, é um dos exemplos clássicos, né? Então, a gente teve um vírus, um coronavírus, que saiu do morcego ferradura e ele atingiu aquele gato selvagem, que não era para se transformar numa epidemia, porque aquele gato selvagem caçado para culinária, ele tinha um hábito isolado, ele não vivia em bando. Então, o que o homem fez no interior era caçar esse gato para culinária, arregimentar uma quantidade grande de gatos nos caminhões, então você aglomerou esses gatos e propiciou uma epidemia por esse coronavírus da SARS de 2003 nos gatos. Tanto que em Guangdong, os cozinheiros foram os primeiros acometidos no interior de Guangdong, porque eles entravam em contato com esses gatos, e a doença começou a se espalhar naquela região. Nefrologista de 63 anos acabou saindo do interior e vindo para Hong Kong. Ele ficou no 9º andar do Hotel Metropolitano, no quarto 911, e foi aí que ele entrou em contato com outros hóspedes desse andar, e esses outros hóspedes acabaram levando o vírus infectados para o Vietnã, para Singapura, para o Canadá, para os Estados Unidos, e a gente começou a ter uma disseminação dessa epidemia da SARS de 2003. Um morador de Beijing também foi no enterro de um parente em Hong Kong, e quando ele voltou no avião, ele também acabou disseminando essa doença para outras pessoas. E a doença acabou se alastrando. Qual que foi a nossa sorte nessa época? Um vírus mutante que veio do morcego, que usou o gato, o civeta, o gato selvagem, como intermediário, só que naquela época, o comportamento da SARS-CoV-1 de 2003 era que a pessoa se tornava infectante no final da primeira semana, quando ela tinha um comprometimento pulmonar muito importante. Isso foi a nossa sorte, porque na medida que o mundo sabia dessa epidemia, todas as pessoas que começavam a ter o quadro, elas ficavam isoladas. E uma vez isoladas, elas não estavam transmitindo no começo do quadro. Por isso que o mundo ficou livre de uma pandemia que tinha uma grande mortalidade. Então, nós tivemos um pouquinho mais de 9 mil casos, sendo que nesses 9 mil casos, 800 e poucas mortes. Então, era 10% a mortalidade, não tinha uma predisposição de faixa etária, mas a gente teve a sorte de ficar livre de uma pandemia muito mais grave. Falando um pouquinho da MERS, a gente tem que ter o conhecimento que a MERS não foi, que nem a SARS, um vírus extinto. Não, ele está aí até hoje. Então, foi um vírus também que veio do morcego, um coronavírus mutante, que acabou atingindo o camelo, e do camelo atingiu o homem. E aqui tem o gráfico desde o começo da epidemia de 2003 até os dias atuais, até 2020, mostrando que não é um vírus extinto, ele ainda está aí circulando, e a gente tem o número cumulativo de casos e o número cumulativo de óbitos. Então, é um vírus que ainda circula, que ainda acomete pessoas no Oriente Médio, só que ele não se transformou numa epidemia, porque ele também não tem um R0 tão importante quanto o nosso SARS-CoV-2 e nem o SARS-CoV-1 lá de trás. O que pode acontecer é o que aconteceu na Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul teve um viajante que veio do Oriente Médio, esse viajante não sabia que estava com a MERS, ele acabou passando por 3 hospitais com sintomatologia, ele acabou infectando profissionais da área de saúde,
que levaram o vírus para outros hospitais que eles trabalhavam. Então, a Coreia do Sul teve uma epidemia de quase 200 casos, e eles demoraram um pouco para perceber essa epidemia, porque foi um vírus que veio de uma região distinta. Então, esse é um risco que a gente tem. E, basicamente, por isso, pelo SARS-CoV-1 e pelo MERS, é que esses países do Oriente eles já tinham um plano de contingência para o aparecimento de um novo coronavírus. Dentro desse plano de contingência, eles já tinham laboratórios estabelecidos para produzir rápido os testes em massa, uma vez aparecendo um novo coronavírus. Por isso que a gente teve esse relato de Singapura, da Coreia do Sul e da China com a manifestação, com os testes rápidos. O que a gente está vivendo agora é o conhecimento de uma epidemia, então o que vocês estão mostrando agora, o que o Edmundo acabou de mostrar, novidades da fisiopatogenia e da patologia. Então aqui vale a pena lembrar do Dr. Greg, que era um oftalmologista, que em 1941 atendeu uma quantidade grande de crianças com catarata congênita. Ele achou estranho aquela incidência tão grande. Quando ele foi estudar gestantes, ele viu que as gestantes foram acometidas por uma epidemia de rubéola. Então, foi aí que, durante uma epidemia, a gente começou a descobrir alguma patologia, a rubéola congênita, levando a catarata. E está recente na nossa memória o caso do Zika vírus, né, que a gente nós fomos o país que descobriu o comprometimento do sistema nervoso central e o aparecimento da microcefalia. O que a gente está vendo hoje é a mesma coisa, a gente está relatando cada vez mais patologias novas diante desse Covid. Em relação ao vírus Ebola, a gente tem aqui nesse risquinho, aqui nessa seta vermelha, todas as epidemias de importância do vírus Ebola. Nunca, em nenhum momento, a gente teve mais do que 400, 500 casos, que eram sempre em vilarejos, em vilas, que aparecia o vírus Ebola, até que a gente teve essa grande epidemia agora de 2014 e 2015, que nós tivemos 28 mil casos. Então, foi uma enorme epidemia que ameaçou o mundo. E essa epidemia se concentrou ali, na Guiné, em Serra Leoa e Libéria. Lógico que são os 3 países mais pobres de todo o continente africano, então eles não tinham infraestrutura de isolar paciente, não tinha hospital, nem sala de isolamento, as pessoas eram levadas ao hospital em carroceria de caminhão, então todas elas juntas, tudo isso contribuiu, mas o que os epidemiologistas falam hoje em dia, que eles investigam muito, é o desmatamento, com plantações, com pomares nessas regiões, e isso atrai muito os morcegos frutívoros. Então, isso pode contribuir para o aparecimento. E o mundo ficou livre dessa epidemia. Então, aqui mostra as setas em verde, são os voos diretos que tem daquela região acometida, principalmente para a Europa e para o Marrocos, e esses pontos em verdes são locais de transporte por uma aviação, como é que eu falo? Por uma escala. Então, quando você pega 2 voos. Então, na verdade, a gente teve casos na Espanha, nos Estados Unidos, pelo Ebola, mas, por outro lado, nós ficamos livres novamente. Quando a gente vem para o Brasil, a gente tem vários arbovírus, que são artrópodes borne vírus nascido dos artrópodes, no nosso caso é o mosquito principalmente, e aqui vale a pena lembrar do vírus Maiaro. Então é um vírus que fica na selva e que tem os mosquitos como os transmissores desse vírus. Esse vírus ele acomete com frequência as regiões norte do Brasil. A primeira vez que ele apareceu foi quando se construiu a rodovia Belém-Brasília. Então a gente teve uma invasão da mata, o homem foi acometido. Durante o transporte de uma pessoa com viremia, levou para a região de Belém, e Belém conhece na sua periferia esse vírus com uma certa frequência. Tá? Um vírus que tem um risco de se urbanizar. E o que está acontecendo? A gente está vendo que esse vírus Maiaro ele está caminhando para a região centro-oeste, para a região sudeste e para a região nordeste. Então, não é de se surpreender quando a gente começar a ter nas cidades a presença do vírus Maiaro sendo transmitido pelos
mosquitos. Então, aí nós teríamos o chikungunya, o zika vírus, o vírus da dengue e a presença do vírus maiaro. No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, isso já está acontecendo. Então, a gente tem trabalhos aí recentes que fizeram uma investigação durante a epidemia de dengue e que viram que 2% dos acometidos estavam sendo acometidos pelo vírus maiaro. Então, é um vírus que vai ser um candidato futuro a nos dar trabalho. A mesma coisa que o vírus Oropoche, que é um vírus que também fica nas matas, na mata amazônica, que a gente está vendo o risco dele urbanizar. Ele está chegando em Minas Gerais. Tá? O hantavírus é um vírus eliminado nas secreções dos ratos. Essas secreções elas acabam secando e a gente acaba inalando essa secreção seca com a presença do hantavírus. Quanto maior chuva e maior fornecimento de alimento, maior aglomerado de ratos e disseminação de ratos, e coloca a gente em risco do hantavírus. Tanto que ele apareceu nas Américas em 1994, depois de um El Niño intenso, um El Niño que causou uma chuva na costa oeste das Américas, e a gente teve os casos de hantavírus aparecendo concomitantemente. O hantavírus da Ásia, ele tem um outro comportamento, ele dá uma lesão renal com insuficiência renal. Ele foi descoberto na Guerra da Coreia, que os americanos adoeceram no rio Hantan, e o hantavírus no nosso continente americano, ele dá muito mais a sintomatologia pulmonar. A teoria disso é que durante a era glacial, no Estreito de Bering, a gente pode ter tido migrações de animais para as Américas. Com o fim das eras glaciais, esses dois vírus ficaram isolados e acabaram sofrendo mutações que levaram a um comportamento diferente do vírus. Tanto que cada espécie de rato tem a presença de uma espécie específica de um hantavírus, uma genética específica de um hantavírus. E vale a pena lembrar que a gente está, ao longo desses anos, tendo mais focos da presença de hantavírus, que são esses círculos em vermelho, por causa, logicamente, do aumento populacional, de um aumento de oferta de alimentos, um aumento da presença de ratos perto das habitações humanas. Então, o hantavírus passa a ser uma investigação epidemiológica necessária quando a gente atende um paciente com comprometimento pulmonar, um inquérito epidemiológico da área que ele vem, se ele teve contato com a área urbana e assim por diante. Os arenavírus, eles são vírus transmitidos pelo... Desculpa, o hantavírus não é o arenavírus, eu confundi. Os arenavírus são vírus transmitidos também pelos excrementos dos ratos, que a gente entra em contato também por via inalatória. Aqui a gente também tem um exemplo bem interessante. Então, a gente tem os hantavírus que são presentes, os arenavírus que são presentes no continente africano e no continente americano. Da mesma maneira, quando os continentes estavam unidos, nós tínhamos vírus ancestrais. Quando os continentes se separaram, esses vírus sofreram mutações e comportamentos diferentes. Nas Américas, a gente tem já a presença do guaranito, do sabiá, do machupo e do junim. Na Argentina, na Bolívia, na Venezuela e no Brasil. Nós tivemos agora a presença de 2 vírus novos descobertos, que é o chapare e o latino, na Bolívia. Nós tivemos a presença desse vírus latino, quando a gente estuda os roedores, a gente vê roedores no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com a presença desses vírus, então eles se tornam vírus candidatos também a uma infecção. E geralmente é a febre hemorrágica que eles dão, e eventualmente o paciente com febre hemorrágica, eliminando o vírus nas suas secreções, ele pode infectar um profissional da área da saúde, por exemplo. Isso foi o que aconteceu no vírus Lujo, que é um vírus que recebeu esse nome porque porque foi uma pessoa de Lusaka que foi acometida. Essa pessoa viajou para Joanesburgo para buscar ajuda, então ficou sendo o vírus Lujo. O que aconteceu com essa pessoa? Ela adoeceu, desenvolveu uma febre hemorrágica pelo arenavírus,
era uma pessoa com posse, pegou um avião para ir para Joanesburgo, num centro de referência. O paramédico que acompanhou no voo foi infectado e também veio morrer. A enfermeira que recebeu essa paciente no hospital foi adoecida e morreu. A circulante de sala, a pessoa da limpeza que limpou a casa com as secreções, adoeceu e morreu. E, finalmente, a quinta pessoa acabou sobrevivendo. E esse vírus não circula mais, mas é o exemplo que a gente corre de vírus emergentes. Vale a pena lembrar que o nosso vírus sabiá, a gente teve um caso no começo do ano passado, então o paciente foi internado no dia 30 de dezembro e ele foi a óbito no dia 11 de janeiro do ano passado. Saiu essa notícia no jornal, mas logo depois ela foi abafada por causa do aparecimento da Covid-19. Então, a gente tem esse vírus circulando e é um vírus que pode, a qualquer momento, ser um candidato de acometer a população. Vale a pena lembrar a febre amarela, que ela tinha algumas regiões que ela tinha uma frequência muito grande. Ela acabou aí saindo em 2007, então aqui a gente tem a grande epidemia de febre amarela que nós tivemos em 2017. Até hoje a gente está estudando as causas desse alastramento da febre amarela. Tem estudos que mostram que os macacos têm uma viremia muito grande, portanto, eles infectam muito mais os mosquitos florestais. Com isso, você tem uma disseminação mais rápida, mas isso é apenas uma hipótese. E a outra hipótese que a Fiocruz levanta muito é o nosso desmatamento. Desmatamento para pecuária, desmatamento para agricultura, né? O exemplo máximo é a região de Matopiba, que é onde a gente tem um desmatamento grande para soja. Os macacos, com a sua área florestal diminuída, formando aquelas ilhas florestais, eles acabam migrando pela mata ciliar e eles vão levando a febre amarela adiante. Isso seria uma causa da febre amarela ter saído da nossa Amazônia e ter se alastrado praticamente para o Brasil inteiro. Um outro caso importante, que é um risco que a gente tem, é o vírus da encefalite do oeste do Nilo. Em 1999, Nova York teve um pouco mais de 60 casos, era uma epidemia de meningite com encefalite que saiu nos jornais, eles estavam investigando os casos em Nova York, no mesmo momento começou a ter aves que morreram no zoológico do Brooklyn, e foram os veterinários que isolaram esse vírus, que até então não existia no continente americano. Existe uma incógnita muito grande como é que ele veio parar no continente americano. Uma das explicações é um paciente com viremia que veio para cá, ou o tráfico ilegal de aves, porque esse vírus ele acomete as aves e ele é transmitido pelos mosquitos. Tá? Essas aves, algumas têm uma viremia muito grande e morrem, como os corvos, outras aves têm uma viremia menor, e elas não morrem, mas elas disseminam o vírus para outras regiões, quando elas acabam migrando. E o homem acaba sendo infectado acidentalmente. O que aconteceu depois daquela epidemia de 99 em Nova York foi que as aves levaram esse vírus para o resto dos Estados Unidos, e nós temos aqui todos os verões com as chuvas, proliferação de mosquito, e os casos da encefalite do oeste do Nilo, nos Estados Unidos. Acontece que as aves migratórias trouxeram o vírus para a América Central e esse vírus entrou no Brasil. Então, a gente faz inquéritos sorológicos e a gente encontra a presença de vírus em aves, em cavalos, e, finalmente, a partir de 2014, nós começamos a ter casos humanos. Então, até hoje, são 7 casos descritos no Piauí, de pessoas infectadas. A gente teve agora, o ano passado, a presença do vírus circulando em Minas Gerais. Então, é um candidato também a começar a ouvir nos noticiários casos da encefalite do oeste do Nilo sendo transmitidos pelos mosquitos. Vale a pena lembrar também que a União Soviética acabou ruindo no começo da década de 1990. Quando ela ruiu, teve um caos econômico muito grande nesse momento, não só em Moscou, mas também em todas as nações que emergiram da União Soviética.
Com isso, a gente teve um caos na saúde pública, falta de vacinação, que causou a grande epidemia de difteria na década de 90, e o mais grave, a gente teve um aumento de desemprego grande, populações aglomeradas entre as suas famílias e um crescimento da tuberculose de uma maneira muito acentuada. Só que um crescimento da tuberculose em um momento de crise econômica. Então, você não tinha droga, uma hora faltava isoniazida, outra hora faltava rifampicina, outra hora faltavam as duas drogas, os pacientes faltavam em consulta, e isso fez o quê? Isso fez com que nós tivéssemos um crescimento da tuberculose multiresistente. Então, esse gráfico mostra as regiões onde mais tem a presença de tuberculose multiresistente, e essa região aqui mais escura, que é as nações que apareceram da quebra da União Soviética, junto com algumas nações do leste europeu, que ficaram órfãs da União Soviética, e a gente vê que em algumas regiões, de cada 4 ou 5 pacientes com tuberculose, um tem a tuberculose multiresistente, que é quando ela é resistente à isoniazida e à rifampicina. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente está vivendo algo semelhante aqui do lado na Venezuela. A gente também está vendo uma região em que está aumentando os casos de tuberculose, está tendo falta de vacina, tanto que está tendo casos de difteria, sarampo, que acabou entrando em Manaus pela Venezuela. Então, a gente tem um risco de ter um alvo bem aqui do lado de uma resistência entrando na nossa região. E, finalmente, para terminar, o famoso vírus influenza, que é o grande candidato à próxima pandemia, né? Um vírus que circula nas aves, circula nos porcos, a gente tem um aglomerado de aves e porcos e humanos lá no Sudeste Asiático, trocando seus excrementos, vírus das aves passando para os porcos, misturando com os vírus humanos, um crescimento cada vez maior de criações de aves e de porcos, e isso leva à chance e o risco de novas pandemias. E, nesse momento, a gente tem o famoso H7N9, que é um vírus que foi ocasionado pela fusão de vírus diferentes, e ele tem a capacidade de acometer o homem. Então, a gente tem, a todo momento, casos humanos esses que são pessoas que estão entrando em contato próximo com as aves. Por outro lado, esse vírus ainda não teve a capacidade de passar de pessoa para pessoa. No momento em que ele sofrer uma mutação, ou no momento em que ele se unir a um outro vírus humano dentro dos porcos, aí a gente poderia ter uma outra grande pandemia de gripe com uma mortalidade muito maior, semelhante à nossa famosa gripe espanhola de 1918. Então, aqui o que eu quis trazer foi só alguns exemplos do que tem por trás desse novo coronavírus. A gente está o tempo todo, globalmente, esperando uma pandemia, e no Brasil a gente está esperando aí relatos de novos casos de vírus Maiara, Oropost, de vírus da encefalite do oeste do Nilo, e assim por diante. Era só para dar uma... Demais, Stefinha. Muito bom, muito obrigada. Muito legal isso, hein? Muito bom, Stefinha. Parabéns. É só algumas coisinhas que passam batido, né? E de repente sai no jornal, né? Amanhã sai no jornal, um caso do vírus Maiara em Belo Horizonte. Aí fica todo mundo, nossa, mas é uma coisa que já está caminhando e que a gente está vendo, né? O caminhar disso. Por isso é melhor ninguém comer morcego em restaurante chinês. Eu sou contra. O ano passado, o João Renato mostrou para a gente o sistema de diagnóstico que eles têm agora no Einstein, né? Para rastrear essas novas infecções. Ele acabou contando para a gente do vírus Sabiá, que eles fizeram o diagnóstico, né? Foram eles que fizeram, exatamente. Tem uma arena também que foi descrito lá com o João Renato, lá no Einstein, né? Um desses vírus aí também diferentes. Eu acho que o Sabiá ele é uma arena vírus, né? É uma arena, é?
Ele é um arenavírus. Foi Então é ele esse daí. que descreveu. Esse arenavírus ele é um pouquinho diferente daquele descoberto lá atrás. Então, é um sabiá-like. Ele tem algumas mudanças genéticas. Mas o fato é que a gente está aí se expondo a todo momento, né? A todo momento, assim, a tendência é aumentar. Que a gente está se expondo quando a gente atende esses pacientes com febres hemorrágicas, assim por diante. Por exemplo, esse paciente que foi internado no Hospital das Clínicas, ele ficou 12 dias internado com um quadro que foi encaminhado para o Einstein para fazer o diagnóstico, e ele estava lá, de repente, eliminando o vírus nas suas secreções, e assim por diante, e até o momento que ele foi a óbito, que foi 11 de janeiro. Interessante é que o doutor Steffori traz um monte de ameaças com slides assim tão bonitos, tem alguns que você fica assim, parece que vai ficando em paz, entendeu? Mas é uma ameaça, entendeu? Slides bonitos, tem uns que tem assim umas coresinhas azuis, clarinhas, tal, os bichinhos parecem inocentes. Ele faz um romance. Ele faz um romance. Não, e a gente tem, a gente pegando, história. e a gente pegando esses exemplos, é o que a gente está tendo aqui. Por exemplo, na Venezuela, a gente não tem a informação fidedigna, a gente depende de alguns boletins que saem, mas a gente sabe, por esses boletins, que a tuberculose está aumentando, aumentou 40%, que não está tendo uma vacinação adequada por causa da crise. Então, a gente fica se perguntando, será que essa tuberculose está sendo bem tratada? Será que está aparecendo tuberculose resistente? É exatamente o exemplo da queda da União Soviética, exatamente, igualzinho. Então, são ameaças que é o que torna doenças infecciosas uma coisa muito interessante, né? Porque é uma biosfera em que a gente vive junto com todos os outros animais e os micro-organismos, e aí tem todos os fatores humanos, sociais, políticos, econômicos, geográficos, do meio ambiente, e assim por diante, por isso que se torna uma coisa dinâmica. Quem imaginava que quando a gente se formou, febre amarela, onde tem? Na Amazônia. Imagina, hoje em dia tem aqui no Rio, no litoral da Bahia. Quem que ia imaginar isso, meu Deus do céu? É o mundo globalizado, né? Onde, com esse negócio de viagem, de avião e coisa, se espalha tudo no mundo todo. Quer dizer, esse negócio começou na China, esse Covid aí, tá o mundo inteiro em pouco tempo. Entrou em tudo que é lugar. É uma coisa impressionante. Muito legal, gente. Esse caso é muito bonito. Precisa arrumar, Lúcia, aí para publicar. Para juntar, talvez, né? E eu acho que vocês deviam insistir nesse aspecto, que ele tem uma colangio inicial normal e depois tem uma alterada. Isso é muito legal, porque isso é que isso diferencia fecha a relação. dos outros. Doutora, eu e a Thaís, porque eu vi na interconsulta e a Thaís na enfermaria, a gente até já começou a escrever. Ótimo. Lembra da história da colangio anterior, Marcel, que eu tinha falado, né? Isso. Aquela segunda colangio que tinha uns pontinhos na periferia, parecia esses amartomas do gama, não parecia? Sim. Como normal, revisou. A Elze tem um que poderia juntar esses, né? Na verdade, é de um amigo dela, que ela me falou. E acho que a Silvia tem também. E a colangio é assim, um espetáculo, é um negócio assim que você fica impressionado. Mas a senhora acha que deveria biopsiar esse paciente para... Academicamente, eu acho, né? Ficaria riquíssimo o quadro, né? Pois é, né? Até para ver se tem endotopenia, se não tem, enfim, comparar com os outros que tinham, né? O doutor, o bom é que ele vai agora nessa quarta-feira para o ambulatório. Se eu não me engano, é dia 5 de julho que ele volta lá com a gente. Aí dá para a gente tentar programar. Ótimo. Eu não sei se dá para fazer uma elastografia, não, para ver se já tem algum grau de fibrose, alguma coisa. Dá. Isso é mais fácil ainda. Gente, vamos jantar, né? O Marcel já jantou, mas a gente vai jantar. Marcel jantou ali, comeu o restinho do sururu que ele fez. Eu ia falar do sururu, deve estar comendo o restinho mesmo. Foi bem na hora, doutora. Marcel é de onde? Onde é aquele cacho que você mostrou no final? É de Aracaju, doutor. Legal, bonito aqui.
Ela foto tirada por mim mesmo, é real. E se come muito sururu lá em Aracaju? Bastante. Sururu, siri, caranguejo. Ontem nós comemos sururu. Foi? Ele fez, levou, Agora, comer no dia seguinte, o perigo é estar estragado, viu? Porque dá uma diarreia. Até agora, acho que ninguém teve, não, doutor. Não que eu saiba. Acho todo mundo inteiro. Bom, gente, Fernandinha vai tirar uma foto global. Quem Peraí, quiser doutor, abre para a Fernandinha fazer uma foto. Gente, comprem o livro, viu? Vale a pena. Sou Stefano, abre a telinha aí para você. Doutor Stefano, quando o senhor quiser publicar, o senhor fala comigo, viu? Publicar o quê? Publicado. Tem uma editora. Não, quando o senhor desejar publicar outro livro falando de pandemias... Você tem uma editora? Tenho um candidato aqui, viu? É mesmo? Qual editora? Quiser escrever uma grande obra a respeito da Covid... Que legal. Qual editora? Qual editora que você tem? N Versus. Eu não sabia, não. Que legal. A gente pode marcar o almoço, eu, o senhor, a doutora Lúcia, o doutor Eduardo, mas o objetivo seria discutir sobre o livro do futuro. Entendeu? Legal. Então, 1, 2, 3 e... Já. Foi. Beleza. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Obrigada, Marcelo, obrigado a todos. Marcel. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Ana Cristina, um beijinho. Tchau.